Thomas Korontai, coordenador do Convergências, e sou líder do Movimento Federalista, que é um dos movimentos que fazem parte do Convergência, juntamente com dezenas de movimentos. Nós tivemos alguns documentos, não existe uma lista de filiados, né, ao Convergências, e sim movimentos que agregam ou que decidem assinar, movimentos e ativistas que decidem assinar determinadas cartas, documentos ou ações que nós produzimos dentro do Convergências. Então é uma coalizão de movimentos e de ideias e de processos, né, para conduzir essas coisas de forma organizada. Por isso não tem presidente, não tem nada, eu só coordeno o processo, tá? Bom, e em nome desses movimentos, e tendo em vista o atropelado da hora, até porque eu queria me fazer presente na audiência pública realizada neste dia 26 em Brasília, nós decidimos então fazer uma carta elencando os pontos que o TSE precisava saber, porque a audiência pública foi convocada com esta, pelo menos eu entendi dessa forma, né, com essa vontade, digamos, né, de ouvir a sociedade e também de colher elementos para a formulação de uma resolução que deve ser publicada lá para o dia 5 de março. Muito bem. A nossa carta aqui, são 5 pontos muito bem definidos, que é o voto impresso em atendimento à Lei 13.165, está aqui a carta, né? E não sendo possível o 100%, então no percentual que for possível. Ok, maravilha, a gente entende isso. Voto em cédula de papel nas urnas que não tiverem a impressora acoplada. Então, ponto. O direito tem que ser igual a todos, né, o direito de conferência de voto, e as sessões eleitorais que não tiverem a urna eletrônica com a impressora acoplada tem que adotar o voto em cédula, né? E isso atende não só a legislação como um todo, mas atende a própria resolução de contingências número 23202/10 do próprio TSE, né? A urna não funciona, usa a cédula de papel. Se ela não está em conformidade com a lei, ela não funciona. Ah, não tem impressora, então não funciona, ponto final, né? O escrutínio tem que ser público, de acordo com o artigo 37, de acordo com o artigo 192 do Código Eleitoral e de acordo com, nos termos do artigo 66 da Lei 9.504 de 97, tudo isso, e principalmente o artigo da Constituição 37, que fala que os atos públicos, né, os atos praticados por agentes do Estado têm que ser públicos. Ponto final. O escrutínio tem que ser feito de forma pública e não de forma escondida por uma máquina, né? 4. Que os escrutínios sejam realizados imediatamente após o encerramento do pleito na própria sessão. Por quê? Porque já tem uma resolução que trata disso também, que é a 23399/14, e que deixa bem claro que o escrutínio, a emissão do boletim é feita após o escrutínio, que é feita atualmente pela urna eletrônica de forma escondida. Então é só transferir isso para fora da máquina e ponto final, atendendo à lei. Ou seja, nenhuma inovação, né? Nenhuma inovação legislativa. E que todos os votos devidamente contados e apurados sejam efetivamente guardados, lacrados nas respectivas lonas, né, para eventual recontagem. Ponto final. Tá? Foi entregue isso hoje, protocolado lá no TSE. A impressão não, a quase certeza de que essa audiência pública, onde muitos valorosos líderes de movimentos falaram, ativistas, enfim, falaram todas as verdades que os ministros tinham que ouvir, eles simplesmente fizeram essa audiência, isto é a minha opinião, mas parece, e aqui eu vou mostrar por que eu estou achando que é exatamente isso, que eles fizeram essa audiência simplesmente para o alívio da pressão popular. Olha, nós demos a
possibilidade de vocês falarem. Pode falar o que vocês quiserem, podem xingar, pode exigir, coisa e tal, mas nós vamos fazer o que nós quisermos e ponto final. Tá? E é exatamente isso. Veja, no final da fala, né, na fala final do ministro Fux, falando, se referindo a uma argumentação de retórica feita pelo Ted Martins, que disse que essa audiência, na verdade, senhor ministro, não precisaria ser realizada, simplesmente tem que cumprir a lei. E ele entendeu isso como um argumento retórico, e de fato, mas não era uma pergunta, e quis responder ao Ted Martins, dizendo que a audiência pública foi marcada em respeito à soberania popular. Eu tenho que dar risada, viu? Isso foi em respeito a eles, na verdade, aos interesses deles, para poder dizer que, não, nós demos a oportunidade para vocês falarem. Nós somos absolutamente democráticos. Olha, tenha santa paciência, sabe? Tenha santa paciência. Ele ainda finaliza aqui, o ministro Fux, nós faremos todo o possível diante de tudo quanto foi sustentado. Todo o possível, senhor ministro, é cumprir a lei. Simples assim. Tá? Agora, foi publicado agora há pouco, há 2 horas, tá? E nós estamos aqui falando aqui perto das 10 horas da noite, pelo Renan Ramalho, no G1, tá? Foi publicado pelo TSE uma matéria aqui, né? O Renan, esse repórter do G1, traz essa situação toda, tá? Inclusive que a minuta da resolução já está pronta, ou seja, já estava pronta, eles fizeram audiência só para inglês ver, né? E pasmem, meus amigos, pasmem o que está acontecendo aqui, tá? A verificação feita por equipes de servidores da Justiça Eleitoral com participação de fiscais, representantes de partidos, isso para os 5% das urnas que terão, portanto, os 30 mil impressoras, deverá ser feita em apenas um local em cada estado, escolhido pelo TRE. Os procedimentos e regras para a implantação do voto impresso no país foram divulgados nesta segunda-feira pelo TSE, ou seja, já é favas contadas, né? O tribunal promoveu nessa manhã uma audiência pública para discutir o assunto. Não discutir nada, deixar as pessoas falarem, esvaziarem as suas indignações, né? E pronto, está pronto. Fizemos a nossa parte, vocês puderam falar, vejam como nós somos democráticos, né? A coisa que realmente aqui me chama atenção, algumas coisas aqui me chamam atenção, eu frisei aqui com amarelo, né? Caberá ao TRE divulgar 20 dias antes do primeiro turno, local, data e hora da verificação, que será feita até 4 dias após a votação. As urnas com impressoras que terão os votos conferidos serão escolhidas 2 dias após a votação. Quer dizer, todas as oportunidades para poder fraudar até os 5%. Isso que é ganância para manipular as eleições, tá? Sigilo do voto e verificação. Nesse ponto, eles estão colocando as coisas de maneira a realmente identificar o voto. Porque existe uma ordem de chegada na sessão eleitoral, quando as pessoas assinam, né? E elas vão fazer a votação, e aí eles colocam aqui, para verificar se o voto impresso corresponde ao que foi registrado, pasmem, na urna eletrônica, a equipe de servidores vai numerar cada voto impresso em sequência. Pô, pelo amor de Deus! A sequência de chegada vai corresponder à sequência da votação. Se isso não é identificação do voto, pelo amor de Deus, então aí a Raquel Dodge tem todos os elementos para poder sustar a lei, né? Fazer a leitura do QR Code. Que QR Code? Para que as escolhas daquele voto sejam exibidas no sistema. Tenha santa paciência. QR Code. Ler em voz alta a votação realizada pelo eleitor no voto impresso. Tenha santa paciência. Confirmar se o conteúdo lido corresponde ao exibido pelo sistema.
O voto impresso é uma coisa muito simples. Se tiver que ter voto impresso, eu por mim tem que acabar, joga fora todas essas porcarias, vai tudo para reciclagem. Tem que ter a cédula em papel, como no Japão, nos Estados Unidos, na Alemanha e outros países onde essa porcaria é proibida, tá? Tem que acabar com isso. Então, meus caros, olha, é um absurdo o que está acontecendo. Nós ainda vamos continuar lutando, estamos com as ações em curso, diversas ações em curso na Justiça Federal, no Supremo Tribunal Federal, enfim, mandado de segurança, ação popular. Vamos ver o que acontece nos próximos dias, tá? Como é que a Justiça vai se pronunciar, mas desde já, eu quero dizer para vocês que se o TSE não cumprir a lei, nós também não temos obrigação de cumprir a lei. Simples assim. Então nós temos que encontrar meios de desobediência civil, tá? E desde já eu vou colocar para vocês pensarem também de que forma nós podemos fazer isso, caso o TSE continue com esta palhaçada aqui, tá? Então nós temos que realmente botar um ponto final nessa situação que existe hoje no Brasil. Nós não vamos caminhar para a Venezuela. Nós não vamos mais permitir que façam as eleições do jeito que eles quiserem. Tá bem? Então fica aqui o alerta, sabe? Se quiserem me prender ali na esquina, pode me prender, tá? Vai ser uma prisão por um motivo justo, tá? Eu não estou convocando a desobediência civil. Eu estou propondo que as pessoas pensem a respeito, e eu espero estar muito errado sobre isso, tá? Mas, infelizmente, a prova de que o TSE vai fazer exatamente o jeito que eles querem fazer está aqui. Quem tem que ser preso são eles. Eles é que têm que ser presos, porque eles estão prevaricando e estão brincando com 210 milhões de pessoas. Não vamos admitir isso, tá bom? Nós vamos fazer todo o possível para que a gente consiga fazer tudo dentro da lei. Mas se chegar o momento em que isso não será mais possível, nós vamos praticar a desobediência civil e eu vou pedir apoio das Forças Armadas para isso. Alguma coisa terá que ser feita, mas nós não vamos mais admitir esta palhaçada que estão fazendo conosco. Me perdoem a exaltar, sabe? Mas realmente a gente não tem mais sangue de barata para sustentar essa situação. Vamos em frente. Nós não vamos entregar o Brasil e não vamos nos entregar.